Olá pessoal, agora nesse vídeo, parte 2, eu vou mostrar para vocês como é que a gente parametrizou o sistema, tá? Para que a gente faça com que o sistema verifique que o usuário que está logado é o usuário também que está como aprovador da solicitação de compra, tá ok? Então o que a gente fez? A principal sacada é essa aqui, ó. Então lá no movimento, na parametrização do movimento, tá? A gente tem que habilitar os campos chamados vendedores, tá ok? Funcionários aqui. O sistema lá permite que a gente mude esses campos aqui, ó. Coloque o nome que a gente deseja. Então eu fiz esse campo aqui, ó, no parâmetro. Eu fui lá no campo vendedor 2, funcionário 2, e mudei o nome para aprovação. Então eu defini que a solicitação de compra, o campo funcionário 2, seria onde a gente colocaria o aprovador, tá ok? Dito isso, lá no cadastro de funcionários, tá? Em cadastro funcionários, nós cadastramos todas as pessoas que vai ser utilizado ali nos movimentos, tá ok? Então aqui dentro do cadastro de funcionários do módulo de estoque compras, mais conhecido como núcleos, nós podemos vincular este cadastro aqui, que é da tabela TVEM, com o cadastro PPessoa, com o cadastro de pessoas, tá ok? Então aqui eu consigo vincular o cadastro de pessoa com o cadastro de funcionário do módulo de estoque compras. Com esse vínculo aqui, o que acontece? Eu posso acessar o campo de pessoas e dentro do campo de pessoa, dentro da tabela de pessoas, eu tenho o campo aqui código do usuário do sistema. Então aqui eu consigo vincular o usuário do sistema ao cadastro de pessoas. E, consequentemente, como eu consigo vincular o cadastro de pessoas com esse cadastro de funcionário, então eu consigo criar um link dentro das tabelas, um relacionamento entre a tabela de funcionário, aqui do módulo de estoque e compras, com o cadastro de usuários do sistema, via o cadastro de pessoas, tá ok? Então, com essa vinculação, eu consigo checar no sistema através de consulta SQL, tá ok? Que é possível verificar que o usuário que está logado é o funcionário que está vinculado ao movimento. Então essa é a principal sacada, tá ok? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona como é que eu fiz essa parametrização. Bom, então vamos aqui em cadastro. Só vou mostrar, né, que por exemplo, para vocês utilizarem a parte de aprovação dos movimentos, tá? Vocês têm que ir lá no cadastro de perfis, ok? Segurança, perfis, aqui já está aberto o perfil. Selecionar o sistema gestão de estoque, compras e faturamento, tá? E vocês têm que vincular aos perfis o movimento que vai ter aprovação, no caso o movimento 105, qual é a fórmula que vai ser executada para ele fazer a verificação da aprovação. Lembrando que se essa fórmula retornar 1, tá? O sistema aprova. Se ele retornar 0, ele não aprova. Então aqui, nesse perfil aqui, em todos os perfis que utilizam o sistema, eu vinculei no movimento 105 o processo de aprovação do faturamento utilizando a fórmula AP004. Então vamos lá no cadastro dessa fórmula AP004. A fórmula também você acessa aqui em serviços globais, em fórmulas, tá? Eu já deixei aberto. Selecione o sistema gestão de estoque e compras e aqui está a fórmula que eu criei, AP004. O que esta fórmula faz? Ela executa uma SQL com o código AP001. Se essa SQL retornar 1, então a fórmula retorna 1, senão ela retorna 0. Tá? O que quer dizer essa exec SQL? Ela executa uma SQL, tá ok?
Então vamos verificar agora a SQL. A SQL a gente vem aqui em gestão, SQL. Eu vou aqui, tem um filtro pronto já. Eu vou digitar o código dela, que é a P001. Então aqui é a forma que eu estou utilizando na fórmula. Então vamos verificar como está esta SQL. Então essa SQL, o que ela faz? Ela utiliza o campo, a tabela tvem, tá? A tabela tvem é o cadastro de funcionários, ok? Ali do núcleo, né? Ela chama funcionário, mas internamente a tabela chama tvem. E eu utilizo a tabela ppessoa. Quais são as chaves desse relacionamento? É o código da pessoa da tabela tvem, ela está vinculada ao código da tabela ppessoa, ok? Então aqui, o que eu faço? Eu passo como parâmetro duas fórmulas. Tá? Esta fórmula usuário, aqui para vocês, não sei se vocês já sabem, para a gente passar como parâmetro na SQL uma fórmula do sistema, você sempre tem que começar com 2 pontos frm. Dessa forma, a SQL vai entender que você está chamando uma fórmula do sistema. Tá, ok? Então ele vai, com essa palavra-chave aqui, você dá um underline e dá o nome da fórmula. Então eu estou chamando a fórmula usuário e a fórmula vende. Tá, ok? Com isso, o que essas duas fórmulas fazem? A fórmula usuário me traz o usuário corrente, ou seja, o usuário que está logado no sistema naquele momento. E a fórmula vende me traz o código do funcionário lá que está no movimento que eu estou tentando aprovar. Tá? Então, se aqui ele está me trazendo um código que é do Alfredo e aqui ele me traz o usuário Alfredo, consequentemente essa SQL vai retornar 1, porque eles estão relacionados, né? O Alfredo, o código do vendedor Alfredo, está vinculado ao usuário Alfredo na tabela ppessoa e aqui na tabela funcionário. Essa SQL então vai ser verdadeira, ela vai retornar 1, ou seja, ela vai retornar algum dado. Se por um acaso o vendedor lá está Alfredo, né, o funcionário, o aprovador do movimento, está Alfredo e aqui vem o João, essa SQL não vai retornar nada, porque esse relacionamento não existe. Tá? Então, essa é a sacada aqui, é tudo feito através desta SQL. Tá? Vamos mostrar aqui as fórmulas para vocês entenderem. Então, vamos lá no cadastro de fórmulas. Então, vamos usar na usuário. Então, esta fórmula usuário, eu uso a função usuário corrente. Esta função, ela me traz o usuário que está logado no sistema. Então, ela sempre vai me retornar o usuário logado. E a outra fórmula é a vende. A vende, o que ela me traz? Ela vai lá na tabela tabmov, então ela tmov, né? Aqui como na fórmula chama tabmov, e eu mando ele me trazer o código ven2, código ven2, que é o código daquele campo que eu convencionei que será o aprovador dos movimentos, tá, ok? Aqui ela retorna uma string, né? O código lá é uma string. Então isso faz aqui na consulta. Então aqui vai vir o código vende2 e aqui vai vir o usuário corrente, tá, ok? Então vamos olhar aqui a solicitação de compra, para vocês entenderem. Então nesse movimento que eu aprovei, vejam só, esse aqui ó, é o campo vende2. Então a fórmula vai me retornar esse código aqui, tá, ok? Ela retornando esse código 0064, e aí, qual que é o 0064? Ele está vinculado com que pessoa? Com Alfredo Júnior, tá? Então, o Alfredo Júnior, ele está vinculado ao usuário Alfredo. Então, quando aquela fórmula usuário corrente
usuário, forma usuário, que tem a função usuário corrente, me retorna o usuário que está cadastrado, que aqui no caso é o Alfredo. Então ela retorna né, 1 e consequentemente lá na minha fórmula, vamos achar a fórmula aqui, AP004. Então a fórmula AP001 retorna 1, então a verificação está correta. Caso contrário, ela retorna 0. Tá? Então foi dessa forma que a gente resolveu esse problema de fazer a checagem do usuário corrente com o usuário que está como aprovador no movimento. Tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Caso ainda tenham dúvidas, por favor, deixar nos comentários. Tá ok, pessoal? Deixa nos comentários para a gente trocar ideias, tá? Caso vocês também tenham resolvido um problema parecido de outra forma, vamos nos comentários aí interagir, que eu acho isso que é o mais importante. Tá? Então, se vocês também gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e caso possa ajudar uma outra pessoa que vocês conheçam, não esqueçam de compartilhar. Muito obrigado, até a próxima sacada. Tchau, tchau.